Olá a todos, bem-vindos ao canal do Mocha. Vou resolver neste vídeo uma questão relativamente à disciplina de Química do 11º ano, uma questão que ensino no equilíbrio químico, e vou aproveitar este exercício, que é relativamente acessível, mas para vos fazer um resuminho daquilo que têm de fazer neste tipo de exercícios. Bem, a questão diz-nos o seguinte: para determinar a constante de equilíbrio, pretende-se determinar a constante de equilíbrio desta reação que nos é aqui apresentada, mostrar-nos então num reator laboratorial de 15 litros, ou seja, temos o volume que é igual a 15 litros, que é o mesmo que ter 15 decímetros cúbicos, e misturaram então monóxido de azoto com oxigênio, originando então o dióxido de azoto. Calcular o valor da constante de equilíbrio, sabendo que quando se atingiu o equilíbrio estavam presentes no reator esta quantidade de mols de monóxido de azoto, esta quantidade de mols de oxigênio e esta quantidade de mols de dióxido de azoto. Nestas circunstâncias queremos então determinar o valor da constante de equilíbrio. Para resolverem este tipo de exercícios, temos que montar aquela tabela. Neste caso até nem havia essa necessidade, porque já temos ali informação sobre o que precisávamos para escrever a fórmula da constante, mas noutros exercícios podemos não a ter. Então eu vou fazer aqui um esquema da tabela que vocês têm que fazer neste tipo de exercícios. A primeira coisa é escrever a reação que vos foi apresentada. Então temos aqui 2 mols de monóxido de azoto, mais oxigênio molecular, a originar então o tal dióxido de azoto, 2NO2. Depois de escreverem a equação, deverão ter algum cuidado para tentar perceber se a equação está certa, em termos de coeficientes estequiométricos. Que é o caso, aqui temos 4 oxigénios, nos produtos também temos 4, temos 2 azotos, nos produtos temos 2 azotos, a equação está certa. Para fazermos então a tabela, nós vamos colocar aqui 3 linhas. Na primeira linha, quantidades iniciais, tipo a quantidade inicial de cada um dos componentes da reação. Depois aqui na segunda linha, vamos colocar então a quantidade que se gastou barra formou, porque os reagentes gastam-se, mas os produtos formam-se. E depois aqui numa terceira linha, vamos então introduzir as quantidades no equilíbrio. Vou legendar aqui a tabela sem qualquer valor. Quantidades iniciais, representamos então de Ni, vamos ter uma certa quantidade de monóxido de azoto no início, assim como também podemos ter uma quantidade de oxigênio inicial. Podemos ou não ter já algum produto inicialmente no recipiente, ou não, o mais normal é até não haver nada, mas podem ter inicialmente algo já relativamente ao produto. Aqui, esta parte é importante, a quantidade que se gastou formou, se vocês estiverem a considerar a constante de equilíbrio no sentido direto, então estes aqui são os vossos reagentes e aqui estão os vossos produtos. Se estivéssemos a considerar a constante de equilíbrio, mas no sentido inverso, então o dióxido de azoto seria o reagente e os outros é que seriam os produtos. E isto vai ser importante, porque os reagentes gastam-se, os produtos formam-se, de acordo com os coeficientes estequiométricos. Nós temos aqui 2, temos aqui 1 e temos ali 2. Os reagentes vão-se gastar, então aqui na quantidade de gasto eu vou designar menos 2x, 2 porque o coeficiente ali é 2. Aqui a quantidade de oxigênio a ser gasta vai ser menos x, menos 1x porque o coeficiente é 1. E o produto vai se formar, eu em vez de colocar menos vou então introduzir mais, e vou introduzir mais 2x e 2 porque o seu coeficiente é 2. Agora, o que é a quantidade no equilíbrio? É a quantidade que ficou lá, ou seja, vocês têm uma quantidade inicial, gastam esta quantidade, né? E depois sobra alguma coisa. E isso é que é a quantidade no equilíbrio, é basicamente o que sobrou. Vocês colocaram no início alguma coisa, gastou-se, aquilo que sobra é aquilo que está no equilíbrio. Podemos representar pela expressão, perante o que eu escrevi aqui, de Ni menos 2x, no caso do monóxido de azoto. No caso do oxigênio, a quantidade no equilíbrio vai ser Ni menos o valor que se gastou, né, de x. E a quantidade de dióxido de azoto será a quantidade que tínhamos no início, não menos, mas sim mais 2x, porque se vai formar, né, seria aquilo que já tinham, mais aquela quantidade que se formou. Bem, a construção da tabela tem sempre estes parâmetros que eu escrevi aqui a azul. Nós agora pretendemos determinar o valor da constante de equilíbrio, e a constante de equilíbrio, a forma é a seguinte, vai ser o quociente, considerando aqui no sentido direto para cálculo da constante,
vai ser a concentração no equilíbrio dos produtos, que neste caso, considerando no sentido direto, vai ser o dióxido de azoto. Então a concentração de NO2 no equilíbrio, atenção elevada ao respectivo coeficiente estequiométrico, portanto vai ser a concentração elevada ao quadrado, a dividir pelo produto das concentrações no equilíbrio dos nossos reagentes. Portanto, vamos ter a concentração de NO no equilíbrio elevada ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2, vezes a concentração de oxigênio de O2, também na fase de equilíbrio, elevada ao seu coeficiente estequiométrico, que é igual a 1. Bem, no nosso exercício, reparem que pedem-nos o valor da constante e nós, para calcularmos a constante, precisamos saber as concentrações no equilíbrio. E vocês sabem que a concentração, né, no equilíbrio, ela é igual ao número de moles sobre o volume, isto é a concentração molar. Precisamos então do número de moles na fase de equilíbrio e o volume do recipiente, que sabemos que são 15 decímetros cúbicos. E neste exercício eu disse que ele era relativamente acessível porque a informação que nos dão aqui relativamente ao número de moles já é no equilíbrio, então isto é só achar a concentração, introduzir na fórmula e o problema está resolvido. Depois mais à frente falarei de algumas variações que isto poderá tomar. Bem, a concentração de NO2 será igual, diz aqui, quando se atingiu o equilíbrio do químico, estavam presentes estas moles de monóxido de azoto, então vamos ter 9,10 elevado a menos 2 moles sobre o volume, que são 15 decímetros cúbicos. Então temos isto, eu não tenho calculadora para fazer contas, eu vou deixar só a expressão, então isto vai ser mol por decímetro cúbico. A concentração de O2 na fase de equilíbrio vai levar com o mesmo cálculo o número de moles de oxigênio sobre o volume, e dizem que aqui no equilíbrio o número de moles de oxigênio são 5 vezes 10 elevado a menos 2, a dividir pelos tais 15 litros, isto moles por decímetro cúbico, e temos ainda que saber a concentração de dióxido de azoto, também já nos dão na fase do equilíbrio, de NO2, em fase de equilíbrio, que vai ser igual, pelo que nos é dito ali, 4 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 15 litros, isto moles por decímetro cúbico. Tendo então aqui os valores, é só aplicar a fórmula da constante e vocês têm o exercício resolvido. A constante de equilíbrio há de ser dada então pela concentração de dióxido de azoto no equilíbrio, que é este valor, 4 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 15, atenção, elevado ao quadrado, a dividir pela concentração de monóxido de azoto no equilíbrio. Eu coloquei aqui um 2 erradamente, né? Está ali aquele 2 a mais, vai ser 9 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 15 elevado a 2, vezes a concentração de oxigênio, que são 5 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 15. Efetuavam então aqui os cálculos, arredondavam isto normalmente com 2 casas decimais e tinham um valor da constante. Agora, variações que este tipo de exercícios podem tomar. Eles podem vos dar as quantidades iniciais e podem vos dar, por exemplo, a quantidade no equilíbrio que teriam de monóxido de azoto. E vocês sabem que a quantidade no equilíbrio seria a quantidade inicial menos, neste caso, o 2x. Se vocês soubessem o resultado desta expressão e soubessem o resultado da quantidade inicial que têm de monóxido de azoto, resolvendo essa equação, iam determinar o valor de x, que depois vos ia permitir saber também a quantidade de moles de oxigênio e de dióxido de azoto no equilíbrio, determinando então um x por aquele dado que vos tinha sido dado. Podiam também dar-vos o valor da constante de equilíbrio e dar-vos as quantidades iniciais e perguntar-vos as quantidades no equilíbrio de cada uma das espécies. Então, introduziam aqui a fórmula da constante, Ni menos 2x sobre 15, neste caso. Tinham a quantidade inicial, imaginem, tinham 2 moles, 2 menos 2x sobre 15, ao quadrado, a dividir por, tinham 3 de oxigênio, 3 menos x sobre 15, vezes a outra. E como tinham o valor da constante, iam cair numa equação, quer do primeiro, quer do segundo grau, que vos ia permitir descobrir o valor de x. Isto é sempre esta mecânica. Vocês têm que perceber bem a construção desta tabela e depois ter atenção aos dados que vos dão, porque eles vão-vos dar alguns, vão esconder os outros, e vocês com essa informação terão sempre que terminar alguma coisa que esteja em falta. Fico então por aqui, é sempre um prazer ajudar, um grande